Uou! Beleza, galera? Correção de cálculos químicos. Vou passar alguns exercícios aí, tá? E mostrar a correção deles. Então vamos lá. Primeiro, o ferro é um elemento químico muito utilizado desde o início da civilização moderna. De armas a utensílios domésticos, ele vem resistindo ao tempo e às mudanças disruptivas, ou seja, as quebras de hábitos repentinas que ocorrem na sociedade, como por exemplo, deixar de usar a máquina de escrever com o advento do computador, causados pela tecnologia. Se determinado prego contém 1,12 gramas de ferro, tá, o peso atômico, né, 56 unidades de massa atômica, isso é tabelado, é fornecido, isso tem a tabela periódica para ver, tá, não precisa decorar. Quantos mols de ferro há nesse prego? Bom, vamos lá para a resolução. Olha só, tudo que foi falado ali é chamada uma questão contextualizada, falando a questão do ferro, onde ele é usado e tal, mesmo com todo o advento da tecnologia, você usa ainda ferro no dia a dia, né, que é muito importante. Então, com isso daí, nada disso contribui para você resolver o problema, apenas contextualiza, chamada questão contextualizada. Tá? Eu peguei, olha só aquela parte pequena ali que eu acabei de projetar na tela é que corresponde à informação para a resolução. Estou dizendo isso porque é muito comum em algumas provas, igual o Enem, aparecer um texto gigantesco. Tá? A pessoa já olha e fala, pô, vou chutar, porque isso é muito difícil. E na verdade, você tem duas linhas, ou uma linha igual eu coloquei ali, se referindo à resolução. Ele tem duas linhas que eu coloquei, né, no caso, que tem informação para resolver o problema. Então não tem nada de difícil nisso. Tá bom? É isso que eu quero falar para vocês. Então, fiz questões contextualizadas, são questões mais modernas, tá? Para dar o exemplo de cálculo estequiométrico, mas na verdade é muito simples resolver, só pegar o que tem de informação, tá? Igual eu já expliquei no meu vídeo de cálculo estequiométrico, sempre você vai ter um valor fornecido, uma pergunta feita, e você vai tirar um terceiro valor das relações entre átomos ou entre moléculas, tá certo? Quais relações? Só lembrando, peso atômico em grama, né? Na verdade é massa atômica, mas aparece como peso atômico. Peso é uma coisa, massa é outra. Mas vamos lá. Peso atômico em gramas é igual a 1 mol, tá, de átomos, que é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou a massa molecular em grama é igual a 1 mol de molécula, que é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou também 22,4 litros, se você tiver 0 graus Celsius, tá, e 1 atmosfera de pressão, que é chamada CNTP. Então você vai pegar um dado dessas relações que eu falei com vocês, vocês vão tirar um valor que foi fornecido para o problema e um valor perguntado. E x você vai calcular, por isso que é regra de 3, você vai calcular o quarto, que é o x, tá bom? Então tá lá. Continuando, já deu ali, valor a calcular, o quê? Quantos mols, né? E o valor fornecido, 1,12 gramas de ferro, tá bom? Então tá lá, a massa foi fornecida de ferro, eu tenho que trabalhar com ferro, obrigatoriamente, e quer saber quantos mols também de ferro. Então trabalhar com massa, trabalhar com mols de ferro. E ali foi o valor, né, que está tabelado, foi fornecido, 56 unidades de massa atômica, tá, que é o peso atômico do ferro, que eu falei. Sai da relação peso atômico em gramas é igual a 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Bom, então já temos aí os três itens para usarmos e calcularmos o x. Que, na verdade, o x vai ser quantos mols de ferro. Tá. Então, vamos lá. 1 mol de ferro está para 56 gramas de ferro. Está trabalhando com mol. Quanto vale o mol? 56 gramas para o ferro. Né? A massa, o peso atômico dele em gramas é igual a 1 mol. Tá certo? Quantos mols nós vamos ter em 112 gramas de ferro? Isso daí nós vamos calcular sempre fazendo um x o cálculo. Tá bom? Então, multiplica em cruz. E aí você tem 56 vezes x igual 1 vezes 1,12. X é igual 1,12 passa a 56. Se for 112 dividido por 56, daria 2, né? 2, só que vezes 10 é menos 2, ou 2 dividido por 100. Então dá 0,02 o resultado final, não é isso? Ou seja, é proporcional. Tá? Então, vamos aqui analisar novamente. Ó. Eu comparo 1 mol está para quanto? 56 gramas de ferro. Porque ele forneceu massa, eu tenho que ter massa embaixo de massa. Então, lembra que eu já falei isso aí no vídeo sobre cálculo estequiométrico? Então, ó, mol com mol. Isso aqui é mol,
eu vou achar X em mol. Foi o que aconteceu, X está em mol. Se forneceu 112 gramas de ferro, eu tenho que trabalhar com 56 gramas de ferro. Tá? Porque massa com massa. Tá? Aí eu corto aqui, ó. Lembra que eu falei que tem que ser unidade embaixo de unidade? Você corta, já falei em vídeo anterior isso, né? E aqui fica mol com mol. Tá certo? Bom, tem lógica o resultado? Então, é o que eu falei com vocês. Se isso aqui for 112, então pensa que é 112 dividido por 100. Seria 2 vezes 56, então dobraria. Seria 2. 2 dividido por 100 dá quanto? 0,02. Tem lógica o resultado. É proporcional, tá? Outro aí. 100 lápis contém 48 gramas de grafite. Tá? Que é carbono. Grafite é carbono, quimicamente. Sabemos que o peso atômico do carbono é igual a 12, quantos átomos de carbono estão contidos nesse lápis? Bom, então, de novo, que é importante, valor fornecido, 48 gramas de grafite. Tá? Quer saber o quê? O peso atômico. Tá? Não deu o peso atômico, desculpa. Quantos átomos de carbono? Ele quer saber. Quantos átomos de carbono estão presentes? Então, esse valor tabelado, 12, e quer saber quantos átomos de carbono, que é o valor a calcular. Então, foi fornecido 48 gramas de grafite, foram fornecidos 48 gramas de grafite, tá bom? Peso atômico, 12, tá? Um valor tabelado, ou se procuraria na tabela periódica, no caso o problema já deu, e o valor a calcular é quantos átomos de carbono. Então, vamos ver isso aí. Como é que fica? Isso aí, vou até montar o problema, né, do final para o início. Vamos ver como é que monta aí. Então, 12 gramas de carbono, que é o peso atômico do carbono em gramas, equivale ao quê? A 1 mol de carbono ou 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 48 gramas de carbono que foi dado está para quanto? Para X. Então, de novo, ó, esse valor aqui você tira da teoria, né, que é o peso atômico do carbono. Isso aqui também se tira da teoria, 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? O valor que foi fornecido, 48 gramas, está para quanto? Então, eu quero saber átomo, por isso que trabalha com átomo aqui, X em átomo. Tá? Então, obrigatoriamente, unidade embaixo de unidade. E aqui, foi fornecido 48 gramas pelo problema, você tem que trabalhar obrigatoriamente com 12 gramas aqui, para ser massa com massa. Então, multiplica em cruz, tá certo? Então, ó, 12 vezes X, 12X. 48 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, 48 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu passo 12 dividindo. Tá? Então, aqui eu tenho 48 vezes 6 dividido por 12 vezes 10 a 23. Eu não mexo com a base 10 a 23. Eu sempre vou trabalhar com um número que está multiplicado nela. Tá certo? Por isso que eu não fiz essa conta aqui para facilitar. Porque fica 48 vezes 6 dividido por 12. 48 dividido por 12 dá 4. 4 vezes 6 dá quanto? 24. Tá? Então, ó. Simplificando ali, dá 4. 4 vezes 6, 24 vezes 10 a 23 átomos, tá certo? Observe que 12 para 48 aumenta 4 vezes, não é isso? Então, aqui também, 4 vezes 6 dá quanto? 24 vezes 10 a 23. Tá? Então, você multiplica, o número está multiplicando a base 10 a 23, ou 10 o que for. A base 10, você vai multiplicar ou dividir o número que multiplica a base 10. Tá certo? Então, por isso, 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Dá 24 vezes 10 a 23. Tá? Ou 2,4 vezes 10 a 24, que é a forma mais comum de ser escrito, né? Você diminui aqui para compensar o aumento do expoente. Então, 24 dividido por 10 é 2,4. Então, 10 a 23 vezes 10 é 10 a 24. Compensa, né? Terceiro problema aí. Um botijão de gás é composto por uma mistura de hidrocarbonetos. Tá? C3H8. O que é hidrocarboneto? Composto de carbono e hidrogênio. Né? Hidro, no caso aqui, é hidrogênio. Pode significar água, né? Mas hidro aqui no caso é hidrogênio. Carboneto, composto de carbono. Então, hidrocarboneto. Então, C3H8 e C4H10. Esses componentes são compostos orgânicos, ou seja, formados de carbono e hidrogênio. Composto de carbono, melhor dizendo. Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Composto orgânico é composto que tem carbono. Tá? De bom poder calorífico. Portanto, são bons combustíveis. Então, você pode queimar um hidrocarboneto, ele libera uma quantidade razoável de calor, por isso que são bons combustíveis.
Se o botijão contém 44 kg de C3H8, quantas moléculas dessa substância existem dentro do botijão? Tá? Dado aí o peso atômico do carbono e hidrogênio, que também é valor tabelado. Vamos lá, vamos analisar o problema. Então aqui, olha só, já quer saber quantas moléculas, tá, existem de C3H8. E foi fornecido o quê? 44 quilos. Esses valores aqui são tabelados, né? 12 para o carbono de massa, hidrogênio vale 1. Tá? Então ali, ó, o valor que foi dado, 44 quilos de C3H8. Eu tenho que trabalhar com massa obrigatoriamente. E tem que saber o quê? Molécula. Calcular quantas moléculas. Tá certo? Então, aquele valor ali foi o valor fornecido. Carbono 12, hidrogênio 1. Valor tabelado, desculpa. Valor fornecido ou dado, 44 kg de C3H8. Bom, e aí, como é que a gente vai montar aí o problema? Então, a gente tem aí 44 gramas de C3H8, tá para 6 vezes 10 a 23 moléculas de C3H8. Tá? Então, isso aqui é a massa de uma molécula de C3H8. Tá? Porque eu tenho que trabalhar com massa. Então, 1 mol de C3H8 vale 44 gramas. Tá? Massa molecular em gramas é igual a 1 mol da substância. Então, isso daí está para quantas moléculas? Massa molecular em grama é igual a 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas de C3H8. Tá certo? 44 quilos, tá? E aqui, então, no caso, eu transformei, multipliquei por 1000 para transformar de quilo para grama. Está para quantas moléculas? Tá certo? Então, você vai fazer o quê? Multiplica em cruz, tá? E já está até aqui desenvolvida a resolução. Mas veja só, então, esse valor foi fornecido, tá? 44 quilos, que nós transformamos aqui em grama. E então tem que ter massa com massa. Isso aqui é a massa molecular do C3H8. Tá? Bom, carbono vale 12, 3 vezes 12, 36. Oxigênio vale 1, 8 vezes 1, 8. 36 com 8, 44. Tá certo? E aqui, quantas moléculas? Né? 1 mol tem 6 vezes 23 moléculas. O que aconteceu daqui para cá? Aumentou 1000, né? Aumentou 1000 vezes. 44 mil, que aqui é a mesma coisa que 44 mil. Multiplicar por 10 a terceira é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, 44 para 44 mil aumentou 1000 vezes, aqui aumenta 1000 vezes. 1000 é 10 a terceira, então vai dar 6 vezes 10 a 26. Tá bom? Vai ser a resposta final. Mas vamos lá. Fazendo aqui, multiplicando em cruz. Então, 44 vezes 10 a terceira vezes 6 vezes 10 a 23. Tá? Então, 44 vezes 6, e 10 a terceira com 10 a 23 dá 10 a 26. Porque multiplicação de potência mantém a base e soma os expoentes. Então, 10 a 3 com 10 a 23, 10 a 26. 44 passa aqui, dividindo, então está aqui a massa, né? Demorou, mas apareceu, que eu estava falando com vocês. De onde sai esse 44? Então, 3 do carbono vezes 12, que é a massa dele, mais 8 do hidrogênio vezes 1, que é a massa dele, dá 44. Tá certo? As animações estão aí demorando um pouco, fazendo um pouco de greve, mas não tem problema não, a gente desenvolve aqui o cálculo assim mesmo. Então, voltando aí. Então, 44 vezes x, tá? 44 vezes 6 e 10 a terceira com 10 a 23 dá 10 a 26. Como eu falei, mantém a base, somos expoentes. 44 passa dividindo. Então, 44 vezes 6 dividido por 44 vezes 10 a 26. Você não multiplica nem divide a potência de 10. Você faz isso com quem está do lado, tá? Então, por isso que eu multipliquei 44 por 6 e passei dividindo 44 por esse resultado. 44 dividido 44 dá 1. 6 vezes 10 a 26 é 6 vezes 10 a 26. Tá certo? Então, tá ali, ó, lembrando, transformar de grama para quilo, tá ali, ó, só multiplicar por 1000, tá? Para transformar de quilo para grama. O último aí, último exercício, para 3 mols de Ba3PO4,2, que é o fosfato de bário, determine o número de moléculas e a massa em grama. Tá? Então, dados novamente, você podia buscar na tabela periódica. Mas vamos lá. Então, vamos calcular primeiro o número de moléculas, né? Para 3 mols, então vou ter que trabalhar com 3 mols de Ba3PO4,2, tá? Que vai ser o valor fornecido, 3 mols, ou o valor dado.
O número de moléculas é o que quer ser determinado. Quantas moléculas tem em 3 mols de Ba3PO4,2? Vamos lá. Então já está aí uma parte da resolução. De onde vem essa parte? 1 mol de Ba3PO4,2 está para quantas moléculas? Né? Que é uma molécula Ba3PO4,2. Mais de um átomo você tem uma molécula. Então está para 6 vezes 10 a 23 moléculas de Ba3PO4,2. 3 mols que foram fornecidos está para quanto? Para X. Tá? Observa novamente, ó. 1 mol, como ele fornece mol, eu tenho que trabalhar com mol. Como fornece molécula, eu tenho que trabalhar com molécula. Tá? Multiplica aí em cruz, tá certo? Então, eu vou ter 1 vezes x dá x e 3 vezes 6 vezes 10 a 23, né? Então, x vai ser igual a quanto? 3 vezes 6 dá 18, vezes 10 a 23. Como eu já expliquei para vocês, você não vai escrever assim, né? Ou o que é mais comum, você diminui aqui o 18, 1,8. Dividiu por 10, aqui aumenta 10. 10 a 23 passa a 10 a 24. Tá? Moléculas de Ba3PO4,2. Tá bom? Tem lógica a resposta? Tem, porque esse aqui aumentou 3 vezes, ó, de 1 para 3, como eu já expliquei lá no vídeo teórico sobre cálculo estequiométrico. Proporcionalidade, esse aqui aumenta 3 vezes, aqui também tem que aumentar 3 vezes. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 10 a 23, ou 1,8 vezes 10 a 24. Você poderia fazer isso numa questão discursiva, para poder fazer esse cálculo. Você podia falar, como triplicou o número de mols, proporcionalmente temos que ter o triplo de moléculas. Então, 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 18 vezes 10 a 23, ou 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Tem lógica o resultado que nós encontramos. Tá bom? Então, nós trabalhamos com mol, porque foi fornecido mol, e molécula, porque foi pedido molécula. Isso aqui foi fornecido no problema, né? 3 mols. Da teoria, a gente sabe que o mol vale quanto? 6 vezes 10 a 23. Como eu falei, esses dois valores saem da teoria. Esse terceiro valor é dado, calcula x. Bom, agora a massa em gramas, para 3 mols de Ba3PO4,2. Poderia pegar 1,8 vezes 10 a 24 e multiplicar pela massa do Ba3PO4,2? Poderia, só que a gente não trabalha com o resultado que a gente calcula. Tá? Por quê? Porque se a letra A estivesse errada, a letra B também ia para o mesmo caminho, ia dar errado. Então você errava em sequência. A dica, que eu já falei em outro vídeo aqui, é você fazer o quê? Considerar o que foi dado no problema. Então eu vou trabalhar lá com os 3 mols. Tá certo? Em vez de pegar o valor que eu calculei anteriormente. Você sabe, só mais uma vez falando, massa molecular em grama é a mesma coisa que 1 mol de moléculas, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Então, se você já achou a quantidade de molécula, 1,8 vezes 10 a 24, você podia falar 6 vezes 10 a 23 moléculas de Ba3PO4,2, tá? Tracinho, vão estar para quanto? Para a massa molecular do Ba3PO4,2, que você vai ver que é 601. Tá? Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas, arredondando, né? Que é 6,02 vezes 10 a 23. A gente trabalha com arredondando para facilitar aqui. 6 vezes 10 a 23 moléculas de Ba3PO4,2 está para 601. Tá? 18, vai, vezes 10 a 23 está para x. Você tem 3 vezes mais, que 6 para 18 é 3. Então, 3 vezes 601 daria 1.803. Tá? Gramas de Ba3PO4,2. Só que se tiver errado esse valor, se tivesse errado esse valor, 18 vezes 10 a 23, ia dar errado a letra B. Então, eu vou trabalhar com os 3 mols. Vamos lá, então. Então, ó, valor fornecido, 3 mols de Ba3PO4,2. Tá? Quer saber o quê? Qual a massa em gramas? Tá? Vamos lá. E aí, falou que é tabelado, né? Então, vamos lá. Então, como eu falei, você pega aí Ba3PO4, dá 601 gramas de Ba3PO4,2. Está para 1 mol de Ba3PO4,2. A massa molecular em grama é igual a 1 mol. Quanto que nós temos? Em 3 mols de Ba3PO4,2. Tá? Então, ó, de novo, unidade com unidade. Mol com mol. Foi fornecido mol, que nós temos mol. Quer achar massa? Trabalha com massa, que no caso aqui é 601. 3 vezes 601 é igual a 1 vezes x. Ou seja, x é igual a 3 vezes 601, que vai dar 1.803, né? 1.803 gramas de Ba3PO4,2. Tá? Opa, vou botar aqui.
Então, de onde sai 601 aqui? 3 vezes o bário, mais 2 vezes o fósforo, mais 8 vezes o oxigênio. Tá? Então, o bário, se não me engano, aqui 137, vamos ver quanto que é a massa do bário. Opa, está aqui. 137 o bário. Tá? Então, voltando lá. Então, para saber 601 aqui, 3 vezes a massa do bário, tá? 137, 3 vezes 137, mais 2 vezes 31, que é 62, e mais 8 vezes 16, tá certo? Que é 128. Somando tudo isso aí, dá 601. É assim que é feita a massa molecular, só lembrando, tá? Por fim, uma questão teórica. Por que se pesam átomos e moléculas usando mol como padrão? Bom, primeiro temos que saber que mol é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades, que é um número extremamente grande. Se você imaginar 1 bilhão, é 10 elevado a nona. Então, 10 a 23 é um número muito maior, que é uma coisa lógica. Para falar, por exemplo, que uma molécula vale 601 gramas, no caso do Ba3PO42, seria uma coisa absurda. Só que uma unidade invisível, que é o átomo, ou no caso a molécula também, a molécula é formada por átomos, também é invisível. A gente não consegue ver o átomo, não consegue ver a molécula, como é que eu vou ter 601 gramas, igual no exemplo passado? Precisa de uma quantidade muito grande de moléculas para poder valer aquele 601 gramas, que exatamente é um mol. Então, quando eu falo que eu tenho 601 gramas de Ba3PO42, na verdade eu estou falando que eu, em 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou a ordem de grandeza de 10 a 23 moléculas de Ba3PO42, eu tenho 601 gramas. Tá? Então, por que se usa o mol como padrão? Porque como átomo e moléculas são entidades muito pequenas, é necessário agrupá-las em uma quantidade gigantesca. E essa quantidade gigantesca é o mol. Tá certo? Então tá lá. Porque como são entidades infinitesimais, ou seja, muito pequenas, né, átomos e moléculas, é necessário ter uma gigantesca quantidade delas para que se possa medir em grama. Por isso que se usa o mol como padrão. Não vai usar o quilo, por exemplo, como padrão. Para um átomo, seria uma quantidade de massa muito pequena que um átomo tem em quilos, coisa que não existe nem balança para pesar. Então se agrupa uma quantidade muito grande, que é o mol, para poder pesar em grama, em quilo. Tá certo? E aí, uma chargezinha, a violência virou uma prova de fogo pra gente. E eu que achava que o mais assustador por aqui eram as provas de física e química. Não, cara, tem coisa pior. Ame a química e ela vai te amar. Metal, musiquinha. Vê se passou a musiquinha pra galera aí. Professor Shark, acerte. Galera, pira! Pra próxima, galera.